Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 27 de agosto de 2020 e o título é Corrente. Outro dia, assisti a um vídeo muito interessante sobre o ponto de vista de um youtuber a respeito do que está acontecendo no mundo. Aliás, uma explicação muito clara e didática. Ele apresenta uma jarra de vidro transparente cheia de água com terra no fundo. O líquido está turvo e ele disse que assim andava nosso mundo, cheio de distorções e posturas não muito corretas, mas às quais nos habituamos. E assim não nos dávamos conta do ambiente nebuloso ao nosso redor. Então ele ligou uma mangueira e começou a jogar mais água dentro da jarra, que começou a transbordar, e a água na jarra se tornou muito escura, pois a terra que estava no fundo começou a subir. Contudo, depois de um tempo, o conteúdo da jarra ficou límpido. O que ele quis mostrar é que estamos passando por um período de limpeza, que o momento que estamos vivendo nos trouxe uma consciência sobre o que realmente é importante, o que podemos aceitar ou não, que a luz, representada pela água da mangueira, estaria, enfim, mostrando toda a sujeira, tudo que é tóxico e negativo, para só depois, por fim, a escuridão. É uma experiência que traz algumas reflexões e muita esperança. Tantas vezes nesses tempos tão conturbados e conflituosos, eu me senti perdida, me questionando a respeito dos acontecimentos ao meu redor, sem saber se estava compreendendo, tendo uma percepção acertada sobre eles, sobre as minhas escolhas e interpretação dos fatos. E me senti rodopiando num redemoinho em vários momentos. Quantas vezes nos sentimos desorientados sem saber se estamos sendo luz ou sombra? Se estamos no caminho certo, quando à nossa frente se estende uma densa névoa? Como caminhar na neblina de forma segura? Seria necessário ao menos um pouco de luz, uma pequena lanterna. E onde buscar essa luz, se não dentro de nós mesmos? Diante de tantas situações que têm se apresentado, percebi que só conseguiremos dissipar essa bruma que nos envolve se entendermos que a vida tem nos dado diariamente oportunidades de nos tornarmos luz no caminho um do outro. Que a limpeza comece em cada um individualmente, através da tomada de consciência do nosso papel. Estamos a duras penas aprendendo que para nos preservarmos é preciso aprender a dividir, a compartilhar, que cuidar do outro faz parte de cuidar de si próprio, que evoluir como ser humano é um trabalho individual, mas que ao mesmo tempo faz parte de uma corrente que necessita de cada elo para manter sua integridade. Aí aqui no texto eu pus o link. Eu vou até ver se esse link ainda está, que é bem antigo esse vídeo. Se tiver ativo, aí eu deixo aqui na descrição também, porque é interessante assistir. Eu nunca mais vi esse youtuber, não sei se ele não faz mais conteúdo, mas enfim, é bem interessante esse vídeo. Então vamos lá. Bom, esse texto é de 2020, né? Então, foi um momento que a gente estava começando, eu acho que foi um momento em que muita gente começou a fazer o processo de despertar, né? Que foi no período que estava todo mundo em isolamento, no período da pandemia, e aí foi quando a gente começou a acessar muitos conteúdos, a buscar mais informação, mais autoconhecimento. E foi começando a entender como é que as coisas funcionam, começando a perceber as manipulações, começando a entender o sistema, a Matrix, tudo isso. E foi um período assim que realmente foi confuso. Começar a acessar certas informações trouxe muitos questionamentos. Então, acho que no começo muita gente ficou meio perdida e mesmo a gente começou a acessar algumas coisas que trazia dúvida para a gente, se realmente a gente estava no caminho certo, se aquilo tudo
era possível, porque certas coisas foram muito impactantes para a gente no começo, muito chocantes, né? E difícil de assimilar, difícil de lidar com certas informações que a gente começou a acessar. Eu acho que hoje a gente já não tem mais. Lógico que a gente ainda continua questionando muita coisa a gente ainda tem aí para descobrir, para desvendar, mas já acho que já é uma coisa, já estamos assim mais entendendo mais como as coisas funcionam. Eu acho que a gente tem menos dúvidas, né, a respeito de tudo. Hoje a gente acha que está num outro momento, assim, um momento de cansaço já dessa caminhada, né? Vão aí 5 anos aí acessando muita informação e vendo as coisas acontecerem, muitas coisas se revelando eu acho que nós chegamos num ponto, então vamos supor que a gente está nessa jarra aí, né? Então, naquele momento, a gente era como se a gente enxergasse só a superfície da jarra. Então, assim, você olha por cima, parece que a água está limpa. E quando começou a entrar aquele pouco de luz, né, que seria quando ele começou a jogar aquela água que seria a luz, que foi começando a mostrar a terra, né, que tinha no fundo. Então a água foi começando a ficar turva, então a gente começou a descobrir mais ou menos algumas coisas. Aí depois a coisa foi piorando, piorando, piorando. Tudo veio para aquela terra toda veio subindo, subindo e a água ficou muito escura, muito escura. E eu acho que a gente está meio nesse ponto aí, que a gente está vendo toda aquela terra ali e tá num momento de muita escuridão, né? A, a noite escura, né? A noite mais escura e que antecede ao amanhecer. Eu acho que a gente está nesse ponto porque nós estamos num momento aqui passando por um momento não só no nosso país, mas assim mundial, extremamente caótico, extremamente confuso, de muita inversão de valores, de muita inversão de tudo, né? As coisas muito confusas em todos os sentidos, né? Assim, uma juventude totalmente perdida, que está no meio aí dessa escuridão toda. Só que a gente começa a ver que está começando a ter. O povo está fazendo aquele caminho de volta, né? De sair do caos para voltar para a ordem. Porque muitas coisas, muitas pessoas estão percebendo, né? Que nós chegamos num ponto assim, limite, e estão começando a voltar, falar, pera, onde é que a gente se perdeu aí? Vamos retomar a rota, vamos assumir de novo o caminho, né? Retornar para o caminho correto, né? Sair dos desvios que a gente acabou, que a humanidade acabou aí, né? Tomando, para tentar botar a ordem. Só que isso, para fazer isso, realmente a gente tem que passar por esse ponto de escuridão. É como fazer uma faxina. Você começa a tirar coisas do lugar, começa a enxergar onde está a sujeira, e aqueles lugares em que a gente nunca mexia, a sujeira é bem pesada, né? Vai dar mais trabalho, é muito mais cansativo. E é isso que a gente está vendo agora. A gente está conseguindo enxergar toda essa sujeira que estava escondida e que era muita sujeira, muita, assim, inimaginável para gente. E as coisas chegaram num ponto que não tem mais como esconder. E está tudo se revelando e tem horas que parece que a gente pensa, né, que fica assim, a gente tem assistido a tantos absurdos que tem hora que você pensa quando será que isso vai acabar? Né? É cansativo, tá cansativo porque não tem uma folga. Antes ainda assim, acontecia alguma coisa, tinha alguma coisa que dava uma aliviada, aí acontecia outra, e
esses tempos, últimos tempos aqui, não tem aliviada, é uma coisa atrás da outra, né? Então, porque eu acho que tudo realmente se acelerou agora, né? Agora é aquele ou vai ou racha, né? E que eu acho que são os momentos finais aí mesmo, que não tem como a gente seguir desta forma. Então, chegou no limite mesmo, naquele momento mais escuro, e aí vai jogando, e a jarra está transbordando, está transbordando, está transbordando. Vai chegar uma hora que essa água, que o nosso planeta, enfim, vai ter muito mais luz do que sombra. Até um dia que a gente espera que chegue num momento de luz mesmo, né? E é lógico que isso é um processo longo, né? E a gente tem que ter paciência, porque mesmo quando as coisas começarem a clarear, ainda vai ter muita coisa para limpar, para arrumar, para reverter, né? Então, é um momento assim que agora a gente tem que fazer o possível para manter o equilíbrio, porque eu acho que é o momento mais importante e é onde está muito, as energias estão muito densas, então acaba sendo muito fácil da gente desequilibrar. E tem dias que realmente, né, a gente começa a ver certas coisas que dá assim uma desequilibrada, né? A vibração às vezes dá aquela baixadinha, mas aí é o momento que a gente tem que, né, orar e vigiar. Se tem alguma coisa que está tirando o seu equilíbrio, então dá um tempo, né? Tá vendo muito sobre um assunto que está te incomodando, dá um tempo, muda, vai fazer alguma coisa, vai usar alguma ferramenta para te trazer de volta para o equilíbrio. Então agora é um momento que a gente fala muito, né, de usar realmente as coisas que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, assim, todas as ferramentas que a gente veio aprendendo a usar para trazer equilíbrio. Então, assim, quem é reikiano, praticar o reiki, quem gosta de fazer meditação, oração, banhos de ervas, assim, tudo que puder. O Ho'oponopono, eu gosto muito do Ho'oponopono, me auxilia bastante, né, nesses momentos. Então, assim, cada um usar as técnicas e assim, aquilo que lhe faz, música, né? Música também ajuda muito a elevar a nossa vibração, ou a música que te traga alegria, ou uma música que te traga relaxamento, e buscar realmente algo que possa nos manter mais em equilíbrio realmente, e a alegria é importante. Então, assim, coisas ou uma leitura que te dê prazer, ou assistir conteúdos que te tragam alegria. Hoje mesmo eu estava vendo um videozinho de um pessoal que é lá do Sul, e eles fazem muitos vídeos assim, com aquelas brincadeiras de criança, de antigamente, né? Então, mãe da rua, pega-pega, esconde-esconde, esconde-esconde, pula corda, e com aquelas músicas que a gente cantava né, quando criança. Então, assim, é divertido ver isso, porque te traz, né, aquela memória afetiva de um tempo em que a gente tem boas memórias, memórias alegres, lembra de pessoas que foram importantes, né, amigos de infância. Então, sempre é tentar trazer para a vida da gente coisas que possam elevar a nossa vibração, nos deixar mais alegres, para tirar um pouco o foco de todo esse caos aí que tem nos rodeado, né? Que é impossível a gente não ver, lógico, também porque nos afeta e a gente, de uma certa forma, tem que estar a par das coisas. Mas, assim, observar sem absorver, né? Então, assim, observa para saber o que está acontecendo, até porque são coisas, movimentos que a gente já esperava que iriam acontecer,
mas que é lógico que é difícil passar totalmente em paz sobre, né, por esses acontecimentos, né? Inclusive porque envolve também as questões, os nossos sentimentos de empatia pelas pessoas que estão passando por muitos sofrimentos, ou muitas pessoas aí que estão colhendo, né, o que plantaram, e a gente não tem que ter aquele sentimento de vingança, né? Entender que é causa e consequência, que cada um colhe o que plantou. Mas procurar alimentar sentimentos bons, a compaixão, porque a gente sabe que por mais às vezes que pareça que algumas pessoas que, que estão cometendo estão tendo atitudes cruéis mesmo, vão colher em algum momento. Isso vai se voltar contra elas, não vai ter como. Né? Às vezes a própria consciência delas vai chegar num ponto que vai começar a cobrar isso delas. Né? Porque a não ser assim que a pessoa não tenha um mínimo, não seja uma pessoa humana, né? Não tenha um mínimo de humanidade. Mas em algum momento isso vai pesar e a própria vida vai cobrar de alguma forma. E não importa, a gente não precisa nem saber, é só confiar que existe uma justiça que às vezes que é muito maior do que a justiça dos homens, né? A justiça do universo, a justiça divina é muito maior. E a gente não precisa presenciar, né? Não é que nem aqueles quando você está assistindo um filme que aí tem um vilão que apronta, 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 e a gente fica esperando a hora dele, né, se lascar lá no fim, né? E perder, e o mocinho ganhar, e não sei o quê. A gente não. Eu acho que a gente tem mais aqui, sabe? Cuidar da gente, cuidar da nossa vibração, cuidar da nossa evolução. E cada um que cuide do seu, e cada um vai colher o que planta, e é nisso que a gente tem que acreditar, né? Sem querer desejar um mal para ninguém, e porque é uma energia que não faz bem para gente. Então, só desejar que a cada um segundo as suas obras. Né? E a gente procurar nesse momento que é importante realmente a gente fazer o melhor que a gente puder e tentar se manter o máximo possível em equilíbrio. Por mais que tenhamos momentos que sejam bem difíceis e até bem cansativos, mas eu acho que a gente aí tá chegando, se aproximando do momento que a gente tanto esperou, né? Porque se fosse para a gente continuar vivendo dentro de um sistema que sempre nos manipulou, eles continuariam nos mantendo aí nas distrações, né? Não precisaria de tanta exposição que a gente está vendo agora. As coisas continuariam do jeito que sempre foram há tantos séculos aí, né? A gente sendo controlado sem nem perceber. E se agora tudo está vindo à tona, é porque com certeza tem um propósito para isso, né? Não é à toa. Não é à toa que as coisas estão sendo tão expostas e tão reveladas. Né? Então, acho que agora muita gente está saindo aí da caverna e descobrindo a luz, né? E que existe vida além da caverna. Então é isso. E que a gente faça parte aí dessa corrente de luz para fortalecer e acelerar ainda mais esse processo, né? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.